a Copa do Mundo, ela cai então como... Sabe, de tão grande, de tanta, sabe, de tanto trabalho que você poderia ter. Por isso, algumas dessas empresas conseguiam comprar mesmo, enfim, às vezes o próprio ministro, às vezes pessoas específicas e pessoas que tinham poder para isso, para ganhar a licitação. Na verdade, é uma prática que existe até hoje. Sim. Né? A gente também sabe disso. Mas é que na época... A famosa carta marcada, né? Isso, é porque na época, era a época das grandes obras. Imagina várias obras acontecendo. Inclusive, o Orlando Calheiros, que faz live também, o comunista maluco, ele... Gente boa pra caramba. Ele tem um podcast muito bom chamado Cálice, que fala justamente de um escândalo de corrupção, e não só o escândalo em si. Ele fala também sobre como que os militares mataram, torturaram e forjaram um suicídio, que é do diplomata José Jobim. Esse cara, ele trabalhava em várias coisas, mas dentre elas, ele trabalhava também na construção da hidrelétrica de Itaipu. Uma hidrelétrica que o governo brasileiro e o Paraguai vão trabalhar junto para construir, ia ser bom pros dois, enfim. A hidrelétrica de Itaipu, ela começou com um valor vai custar tanto. E ela terminou com mais de 10 vezes o valor, né? E o José Jobim estava nesse processo todo. E durante a posse do Figueiredo, olha só, né? Ele estava com o pessoal, né? Conversando e tudo mais. E ele falou, pô, mas lá tá cheio de problema, né, cara? Lá em Itaipu, por quê? Pô, cara, tem uns esquemas, os caras estão pegando uma grana. Pô, tô até fazendo um livro, cara. Peguei vários documentos, tô com uma mala. Nessa mala, meu irmão, quando eu me aposentar, eu vou publicar esse livro, vai acabar com tudo. Ele foi pra casa, né? Ele tava em Brasília. Foi pra casa, pro Rio de Janeiro, jantou, chegou, enfim, dormiu. No dia seguinte, ele foi encontrado também, meio que foi suicidado, né? Sim. Ele, daquele jeito, assim, do Herzog, né? Depois a gente fala dele, que enfim, com os pés encostando no chão, mas com a corda amarrada na Barra da Tijuca. O que acontece? É muito claro que... E fora, o podcast do Orlando Calheiros é muito bom, porque ele mostra até a movimentação dos militares tentando forjar que... não sei o que aconteceu, ele tava muito mal, sabe? Tentando forjar que foi suicídio mesmo pra família. Mas a família nunca aceitou. Foi um trabalho de historiadores? Com certeza. Mas foi um trabalho também da família do próprio José Jobim, de tentar mexer, de tentar fazer aquilo chegar pras pessoas. A mala sumiu. Né, que era a intenção mesmo dos caras. Claro. Algumas pessoas até dizem, uma das hipóteses, né, sobre a morte dele, que os documentos não eram diretamente dele, porque ele não estava lá no dia a dia, em Itaipu. Ele tinha informantes, e ele foi torturado para entregar os informantes. E a gente não sabe se entregou, a gente não sabe se, né? O que aconteceu? O que aconteceu, mas tem até foto, mas é muito pesado, é melhor não botar, do corpo dele, assim, na Barra da Tijuca e tal, pendurado. Então, assim, os esquemas de corrupção foram vários, tá? A gente, pô... Mas empreiteiros eu acho que dá pra ter um foco maior, né? Porque foi muito... Tem isso. Até e quem ganhava eram os militares, as empresas... a empresa falou... Tinha muita propina, tinha muita coisa. Até querendo indicar um livro do historiador e do professor Pedro Campos, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que é Estranhas Catedrais. Esse livro foi premiado, né, pelo Prêmio Jabuti, que é a maior honraria da literatura, baita prêmio, onde ele narra todos, o máximo possível de episódios envolvendo ditadura militar e empreiteiras e casos, cara, de superfaturamento, caso de propina, caso de carta marcada em licitação, cara, tudo isso ele aborda. E é muito interessante, eu não só indico o livro, mas eu indico ouvi-lo em entrevista falando sobre o livro. Porque pensa que difícil que deve ser conseguir essas documentações, cara. A empresa não vai abrir documentação nenhuma. São empresas que estão hoje. Não, até hoje. Grandiosas, assim. Pensa aí em 5 empreiteiras. Claro. 3 Se pá é uma delas. São algumas delas. Enfim, cara, houve muita corrupção durante a ditadura. Desde corrupção pequena, como o Sérgio Fleury, daqueles traficantes de drogas e tal, até esse tipo. Então, e tem muito mais. No História Meia Hora tem um episódio chamado Corrupção na Ditadura Militar. E nesse episódio eu conto, enfim, até outras também. Mas enfim, cara, isso tudo é o período milagre econômico, as coisas estão dando certo. Por mais que a censura não deixava chegar até o povo, esse tipo de escândalo, né, de corrupção. E o Brasil também ganhou a Copa, enfim, o clima é esse. Então, isso é o cenário perfeito, né? Porque o jornalismo, no caso, censurado, ele segurava o que estava acontecendo em questão de tortura, e ele enfatizava, potencializava muito. Não é como, tipo assim, cara, a gente não pode falar da tortura, não tem notícia pra falar. Tem notícia boa. O Brasil tá ganhando a Copa do Mundo, tá crescendo emprego, né? Os índices pro Brasil chegou a crescer 14% em um ano, cara.
Foi um número ridículo, um número acima da China hoje, sabe? Então, realmente, nesse aspecto, você entende essa falta de resposta da população, sabe? Não tinha muito por que mexer. Mas, principalmente depois da crise do petróleo, em 73, onde os países que tinham petróleo, os principais exportadores, decidiram triplicar, dobrar, não sei, aumentar muito o preço do barril do petróleo, o mundo entra em crise e o Brasil entra junto. E as taxas de juros dos empréstimos internacionais escalam, sobem muito. Os Estados Unidos, eles aumentam bastante. Como eu te falei, aqui tu pegou R$1 emprestado, tu vai ter que devolver 7. Porque uma hora você vai ter que pagar, se você emprestou. Você tinha que pagar 3. Aí, em um determinado momento, aumentou essa taxa e agora você tem que pagar muito mais. Então, isso começou a mexer. E é curiosíssimo também o fenômeno social, que se em 64, em 65, 66, você tinha movimentos de esquerda com ícones e símbolos de esquerda tentando lutar contra a ditadura, a partir de 74, 75, as pessoas contrárias à ditadura estavam cantando o hino nacional. Ué? Porque o símbolo nacional voltou para elas. Foi um período onde ser brasileiro era tão bom que agora eles estão usando isso para tirar os militares do poder. Entendi. Sabe, o Brasil cantava hino nas manifestações. Não era mais aquelas bandeiras de esquerda, comunista, sabe? Era isso. Então isso também vai ser mais difícil de criar um bode expiatório, sabe? Mas, né, depois que o Médici sair, a verdade... Quando o Médici sai, se encerra esse chamado anos de chumbo ou não? Sim, encerra. Ele Exatamente. consegue terminar os anos de chumbo. Ele venceu a guerra contra a oposição armada. Tá. Né? Ele e aí venceu. vem o Geisel. Vem o Geisel. Que é o primeiro presidente que eu lembro pouco, mas eu lembro. Eu sou de 70, então eu lembro pouco assim dele. Eu lembro mais o Figueiredo, né? O Geisel, ele... Desculpa, pode falar. Não, só ia falar que o Geisel já vem com um discurso de transição. Isso. Ele é o primeiro que vai começar a falar em devolver pra democracia. Claro que isso tem algumas armadilhas, né? Sim, várias. Mas ele entrou falando, vai fazer uma devolta, uma redemocratização lenta, gradual e segura. Mas ele jamais falaria isso se o Brasil não tivesse muito mal economicamente. Claro. Já virou o cenário. Já é outro momento, né? O povo já quer Já mudar não era o governo. interessante também pra eles ficarem mais tempo. Isso, também. Podia quebrar de vez. Isso. Né? E aí a culpa cai no colo deles, né? Inclusive eles deixam, depois que eles saem, fica uma década, que é a década perdida. Os anos 80. Pós-militares, a gente se ferrando. Mas antes de chegar até aí, o Geisel, ele vem já com esse papo. Não deu a entender que seria com ele governando. É ele, o Geisel? É o Geisel, né? É que é colorido, eu fiquei perdidinho. É. Só vejo preto e branco. O Geisel, ele entra já com esse papo. Não, vamos voltar pra democracia. E quando ele entra... Primeiro, é importante lembrar, ele faz parte dos castelistas, os outros dois presidentes, Médici e Costa e Silva, eram linha dura, e ele volta para esse grupo que realmente pensava, não, vou devolver o poder em algum ponto. E o Geisel, ele é um cara que, por mais que ainda houvesse escândalo de tortura... Ainda era pontual, mas tinha. Isso, por exemplo, o famoso caso do Herzog. Foi na época dele? Foi durante o governo dele. Vladimir Herzog, ele era um jornalista importante e a família dele fugiu da Croácia por medo do nazismo, cara. O medo do autoritarismo fez ele vir pro Brasil, porque o Brasil na época era visto como um país democrático. Até hoje, às vezes, de vez em quando a gente sai e volta, né? Mas o Brasil é visto como a recepção é boa. Yeah. Né? O brasileiro, ele é carinhoso, ele é feliz e tudo mais. E aí vieram pro Brasil, talvez por isso, né? Enfim, não sei. Mas o ponto vieram pro Brasil pra fugir do autoritarismo. Chegaram aqui, o autoritarismo matou eles. Né? No caso, o pai, né? O Vladimir Herzog, ele não tinha envolvimento com guerrilha. Zero. Ele era diretor de jornalismo da TV Cultura. TV Cultura, exatamente, essa mesmo. Mas ele tinha envolvimento com o Partido Comunista Brasileiro, PCB, que, novamente, não era a favor de guerrilha, tá? Importante. Ou seja, ideologicamente ele era contrário à ditadura, provavelmente, né? Porque não dá nem pra saber direito, mas provavelmente ele era. Mas isso não fazia dele um subversivo. Não era um subversivo. Ele não queria dar um golpe, não queria pegar em armas, nada. Em um determinado momento, a versão que a gente conhece é que uma pessoa foi torturada dias antes e deu o nome do Herzog. E aí o cara, quando foi torturado, ele ligou pro pai do Herzog que ele conhecia e falou, cara, eu tava muito mal, eu só queria ir embora e eu falei o nome do seu filho. E aí o pai achou que tinha dragão na linha, né? O grampo. E aí falou, mas meu filho não tem nada a ver com o PCB não, pô. Estranho. Só que ele sabia que tinha.
E ele até falou, pô, filho, toma cuidado e tal. Só que ele achou que, tipo assim, não, mas pô, eu não sou nada. Eu não faço besteira. E ele foi trabalhar normalmente. Foi trabalhar, chegou lá na TV Cultura, chegou lá de manhã, trabalhou. E pela tarde, chegaram os militares pedindo pra ele ir, se não me engano, pro DOPS. O DOPS ou do ICOD, não um desses lugares. E quando ele foi, primeiro ele se negou, o chefe dele ligou pros militares e desenrolou e falou o seguinte, não, amanhã, Vladimir Herzog, só toma cuidado com a imagem, porque pode ser uma imagem violenta, tá? Só você olhar se tem um blur, assim, alguma coisa. Os militares, então, voltaram pra casa dos militares e ele foi dormir em casa. Acordou, foi direto pro DOPS pra prestar depoimento. Nunca mais ele não saiu de lá com vida, assim. Ele ficou lá algumas horas. Os outros presos nas celas ao lado, eles falaram, não, foi espancamento. Só espancamento. Ele gritava, espancamento. Até que chegou um ponto que parou de gritar. O cara morreu, né? E aí, nesse momento, os militares provavelmente mataram sem querer. Por que provavelmente? Porque ele mesmo. Ele mesmo, Provavelmente mataram ele sem querer. Por quê? Porque depois eles correram atrás de forjar a morte dele. Cara, se a gente conseguisse mostrar a foto com um blur, será que é perigosa? Não sei. Ele vai avaliar pra nós. Cara, porque... Melhor não, né? melhor Pesquisem, não. dá uma olhada. Dá uma olhada não. na internet, é melhor. Tem razão, cara. Mas por que eu quis a foto especificamente? Porque essa foto, ela é um deboche. A questão dos pés no chão, né, cara? A versão oficial foi qual? Ele se matou. Por problemas dele aí, que a gente nem sabe direito, mas se matou aqui dentro. Tá ligado? Enfim, é meio debochado. Mas além disso, a foto dele, ele tá enforcado e ele se enforcou na teoria, e ele tá com os pés assim bem curvados no chão, assim. Ou seja, por mais que você tentasse se matar, quando você desmaia, você volta. Claro. É natural, O peso vem do músculo dele, sabe? O peso do pescoço. Então, quando essa foto foi publicada e tudo mais, inclusive o fotógrafo que tirou foto, ele falou, mas ele se matou mesmo? Ele deu entrevista depois. Eu perguntei, ele se matou realmente? E aí essa foto rodou, né, no Brasil todo, e foi tratado como uma piada. Uma outra curiosidade, que vai trazer um outro grupo pro lado contra a ditadura, é que quando... Ele é judeu, né? E o judeu, ele tem uma... Dentro da tradição deles, a visão de que os suicidas, eles têm que ser enterrados meio que com vergonhas. Sim. E aí num canto do cemitério. Não é tipo assim, não pode... Porque ele é um pecador, né? Enfim. Só que aí o rabino dele, né, que ele frequentava lá, ele falou, não, vamos ter que enterrar ele com vergonhas, né? E aí, quando o corpo dele chega e ele tá cheio de hematoma, o rabino fica puto e manda enterrar no meio do cemitério. E aí, boa parte da comunidade judaica se posiciona a partir desse momento. Entendi. Você pensa, não, pô, você tá tirando, tá ligado? O cara claramente foi morto. E foi um escândalo, né? E teve impacto civil muito forte, né? Teve eu tava até procurando aqui, forte. Porque eu lembro que à época existia aquela campanha das notas de cruzeiros, eu acho. Reais, enfim, que eles carimbavam quem matou Herzog. Isso circulava pelas pessoas, era uma maneira deles denunciarem, né? Então eles carimbavam notas de cruzeiros, enfim, e isso circulava na população. E não se chegou a quem matou. Nada do que a gente falar hoje chegou a quem matou. Absolutamente. Ninguém foi condenado. Nada do que a gente contou. Mas não era tudo documentado, que nem vocês falaram, super... Sumiram essas paradas. Não. Tem documentado. Boa parte, a lei da anistia, isso, que a gente vai falar daqui a pouquinho melhor, tá bom. Ela vai perdoar, entre aspas. Mas, enfim. Ela é uma armadilha, né? Ela perdoa o pessoal que é os militantes, perdoa o pessoal que era contra a ditadura, mas coloca no pacote junto aí e perdoa os militares. Mas antes de chegarmos nela, vamos seguir a cronologia. Não, que eu só queria falar uma coisa também, na cronologia, que é o seguinte, lá no começo eu falei... Olha lá o que você falou, quem matou quem matou, é isso mesmo. Eles carimbavam, isso era cruzeiro, ó. Distribuiu o cruzeiro. Obrigado. Não, é que eu falei assim no começo, falei, pro Jango ele não tinha apoio de ninguém, não tinha nem mais a coordenação política, a classe média contra ele. Ali na ditadura, além da crise econômica que eles estavam pegando, e esse tipo de caso começando a ser mais popular, cair nas graças civil, também o Jimmy Carter, o apoio americano, que sempre foi muito importante desde o começo da... Pra manter a ditadura. Pra manter a ditadura, se endossa. O Jimmy Carter, ele é o primeiro presidente americano desde Lyndon Johnson, né, o vice do John Kennedy, que ele fala, cara, eu não endosso essas ditaduras latino-americanas, não. Eles estão desrespeitando os direitos humanos. Pela primeira vez isso surge. Então, assim,
Teve uma tempestade perfeita lá atrás, aqui tá se criando outra. É os civis entendendo, a economia indo pra caixa prego e a falta do endosso americano. Né? Então a ditadura começa a degringolar.